Da disciplina de manejo de florestas nativas, vamos abordar uma aptidão essencial no manejo florestal: a gestão de pessoas e a capacidade de contratação adequada de profissionais. Para isso, vamos falar um pouco com o engenheiro florestal Rogério Magalhães, proprietário das empresas de manejo Acre Verde e Geoman. Beleza. Bem, meu nome é Rogério Magalhães Ferreira, sou engenheiro florestal, formado pela Universidade Federal do Acre. O curso foi concluído no ano de 2011, onde eu colei grau, né? Terminando aí uma fase longa dentro da universidade. E logo após a conclusão do curso, inicialmente eu já entrei no mercado de trabalho, né? Desenvolvendo algumas atividades mais voltadas para o licenciamento ambiental, né? Trabalho mais nessa área de manejo florestal sustentável, né? Inclusive, por coincidência aí, é o trabalho de vocês. Então, assim, ao longo do tempo, venho me aperfeiçoando, né, como profissional, né? Adquirindo expertise no empreendimento, né, de manejo florestal. E isso a gente já vem desenvolvendo esse trabalho aí em prol da sociedade, empresas e prestando serviço aí para o bem comum que é a nossa floresta. Como e onde a aptidão de gestão de pessoas e capacidade de contratação pode ser desenvolvida ou adquirida por um engenheiro florestal? Eu acho assim, isso eu acredito que vocês não vão ter essa capacidade de adquirir isso dentro da universidade, né? Acredito, não sei se mudou muito a questão da grade curricular, né? Não sei qual o nome adequado hoje, na minha época era grade curricular. E então assim, acredito que não tem nenhuma disciplina voltada a esse âmbito, a esse mérito, né? Mas assim, você quando entra no mercado de trabalho, automaticamente você tem que criar esse perfil, né? E para quem vai empreender nesse ramo de licenciamento ambiental, trabalhando com projetos, você automaticamente vai criar esse perfil, né? E você vai acabar conduzindo aí para você gerir pessoas, você tanto na parte do empreendedor, da empresa, de outros profissionais que você vai ter que trabalhar, né? Como também, principalmente, essa interligação, interlocução com os órgãos ambientais. No meu caso, né? Eu, como trabalho com licenciamento, sou especialista, mais aí na área de manejo florestal, a gente acaba adquirindo essa expertise. Para você, essa aptidão é importante no manejo florestal? Com certeza. Por quê? No manejo florestal você vai gerir pessoas, né, tanto na parte de campo como também de escritório, certo? Só que são situações diferentes, são grupos de pessoas diferentes, né? E no campo você vai ali lidar com o dia a dia mais de um operador florestal, de uma pessoa sem formação e principalmente também com a comunidade onde o projeto está inserido. E já no escritório você vai lidar com o seu colega de trabalho, às vezes um profissional recém-formado ou um profissional mais experiente, e aí você vai ter, são perfis diferentes que você vai ter que gerir, então são abordagens diferentes. Falando de salário, qual é o salário médio de um engenheiro com essas aptidões? Tem alguma diferenciação monetária? Com certeza, o profissional que ele é mais dedicado, que ele tem um conhecimento maior, automaticamente ele vai ser mais valorizado, né? E quando você entra no mercado de trabalho, automaticamente você está iniciando, você vai buscar qualificação, e quanto mais qualificação você tiver, automaticamente você vai ter um perfil diferente, automaticamente você vai ser valorizado por isso. Eu sempre digo assim que o engenheiro, não só florestal, como os outros também, como qualquer outro profissional, você tem um salário do tamanho da sua dedicação. Se você é um profissional comum, vai ter um salário comum, né? Lembrando que a engenharia tem um piso salarial, né? Você tem que respeitar aí o que trata aí a engenharia, principalmente o CREA que fiscaliza isso. Então, assim, você pode ser um profissional que vai ganhar 5, 6, 7, 8 salários mínimos, ou você pode ser um profissional que vai ganhar 20, 30 salários mínimos. É uma possibilidade. Agora, trazendo para a nossa realidade, o mercado de trabalho no estado do Acre é um perfil diferente. Nós temos que entender isso, certo? Nós estamos no estado que economicamente é um dos menores da região norte, automaticamente as oportunidades são menores. Então, assim, em casos especiais, você vai ter um profissional que pode ser mais valorizado e outros não. Isso é natural do meio que a gente convive, né? Nós vivemos numa sociedade capitalista onde os parâmetros são diferentes. Então, assim, mas nós temos que esse piso salarial, principalmente para quem vai trabalhar aí em governo, iniciativa privada, vai ter essa opção. Na prática, qual o papel da gestão de pessoas dentro de uma empresa de manejo florestal? Uma equipe, você precisa ter um líder, né? Uma pessoa que vai estar à frente, né? Ou uma pessoa que está logo depois de você que vai poder gerir da mesma forma, né? E manter essa relação. Você não vai ter dentro do grupo de trabalho 10 pessoas no mesmo, vamos dizer assim, no mesmo nível, né? Automaticamente você vai ter um profissional que vai se destacar e ele vai liderar esse grupo, né?
e automaticamente você vai trabalhar com essa relação, né? Alguns profissionais vão se identificar mais a alguma área específica e você vai ter outros profissionais que vão ali lhe completar, certo? Quais são os perfis profissionais mais importantes para garantir a qualidade nas operações florestais? Como eu posso te responder? Eu acho assim, cada profissional, cada pessoa, ela tem um perfil. E você, automaticamente, você vai desenvolver esse perfil e você vai se sentir mais à vontade numa determinada área. A engenharia florestal tem vários ramos, né? Você pode estar mais voltado para a questão de projetos, você tem mais habilidade para desenvolver um serviço, e outro profissional tem outra habilidade, né? O ramo da engenharia florestal, você tem mais essa questão de geoprocessamento, de estatística, vai ter aquele cara que vai dominar mais com facilidade, tem aquele cara que vai ser um engenheiro mais de campo, de mais de execução, de exploração, né, de acompanhamento, o outro que vai ser mais de escritório, o outro que vai ser mais de trabalhar muito essa função estatística, matemática, e outro profissional que vai ser mais voltado nessa parte de geoprocessamento, tecnologia. Então cada um vai ter que ser vai ter um perfil diferente. E acho que todo um grupo formado por profissionais, engenheiros florestais com essa qualidade diferente, forma uma equipe muito forte, muito robusta. Você acredita que somente a formação acadêmica é suficiente? O que mais seria necessário para o manejo florestal? Olha, a formação acadêmica, para mim, no meu ponto de vista, é o básico de tudo, certo? E como falei anteriormente, a engenharia florestal tem vários ramos da engenharia, né? Então você precisa, logo após isso, com certeza, você tentar uma qualificação para você poder escolher aí até o seu mercado de trabalho. Eu, particularmente, procurei muita coisa depois que eu concluí o curso, né? Após a minha formação, eu procurei o máximo, né, de oportunidades para mim poder aprender algo a mais do que a engenharia, do que o curso de engenharia da Universidade Federal do Acre me possibilitou de aprendizado para mim poder entrar no mercado de trabalho competitivo, né? Eu posso falar um pouco da minha experiência, né? Quando eu me formei e entrei no mercado de trabalho, só tinha eu formado na Universidade Federal do Acre, não tinha nenhum engenheiro florestal formado no Acre desenvolvendo trabalho nesse ramo de licenciamento, né? Privado, né? Que é a minha área, privado. E aí, automaticamente, no mercado de trabalho só tinha engenheiros florestais formados no Pará, Mato Grosso e Rondônia. Então, eu entrei nesse mercado de trabalho e profissionais... Eu era o único profissional naquela época, né? Isso é aproximadamente 15, 16 anos atrás. E automaticamente, ao longo do tempo, eu fui criando espaços e fui adquirindo cada vez mais um mercado de trabalho maior. Então, assim, mas para isso eu fui buscar algumas ferramentas, alguns complementos, né? Que é importante depois da formação. Qual seria isso? Qualificação técnica, né? Eu fui fazer alguns cursos de aperfeiçoamento, mais voltado na questão também operacional, entendeu? E aí fui também atrás de aprender, né? Trabalhar com algumas ferramentas, né? Aplicativos, sistemas. Isso fez com que eu saísse na frente no mercado de trabalho, né? Você precisa empreender voltado a isso. A minha qualificação fora da universidade foi operar sistema, né? Aprender a parte de geoprocessamento, apesar de não fazer curso sobre isso, mas eu fui pesquisar, eu fui executar trabalhos e aí logo automaticamente a gente vai aprendendo cada dia uma coisa a mais, cada dia um aprendizado, né? Então fui fazer lá cursos de técnicos, né, operacionais, eu fui para o Pará, fiz treinamento lá no Instituto de Floresta Tropical, IFT, me deu muita referência, assim, curso rápido, de uma semana, 5 dias, fiz curso de gerente de manejo, gerente de exploração, de avaliação de impactos, acho que foi avaliação de impactos, alguma coisa, mais voltado à execução, operação, exploração, e aí fiz curso também de sistema, fui aprender a operar GPS, trabalhar com alguns softwares, ArcGIS, ArcMap, MapDecode, MapSetTools, programas estatísticos que eu fui aprendendo assim, mexendo, pesquisando, né? Porque quando tu se forma, é difícil tu adquirir essas informações porque não tem ninguém que te passe isso. E eu assim consegui, talvez, aquilo que eu te falo, né? Você tem que ser diferente, você não pode ser igual aos demais. Se você for igual, você vai ficar naquele nicho lá. Então, automaticamente, eu fui correr atrás do conhecimento e desenvolvendo isso já na execução de projetos. Quais tipos de erro você já viu ocorrer por falhas na formação de uma equipe ou preparo dela? E quais podem ser as consequências que essas falhas podem levar? E o que eu posso te falar sobre isso? Na verdade, assim, sendo bem específico, o erro
é inerente a essa atividade. Entendeu? É inerente. E acho que em qualquer outra atividade também, claro que outras atividades têm a consequência maior. Ser um erro na medicina é a perca da vida, né? Mas na engenharia, erros acontecem e o profissional tem que estar lá toda hora para tentar corrigir e ser um cara observador para poder encontrar esse erro e corrigir, certo? Mas assim, você pensa comigo, você vai desenvolver projeto onde na tua equipe de trabalho vão ter pessoas leigas e essas pessoas automaticamente precisam de uma qualificação. Quem vai dar isso para elas é você. Você precisa, quando você vai para campo, para você coordenar uma equipe de inventário, você tem que ditar as regras, você tem que ensinar, né? Ou então quem já trabalhou com isso, você vai lá e comprovar. Me explica como é que você procede, como é o teu procedimento. Me mostra, vamos a campo, vamos ver como é que você faz o seu trabalho. Aí você vai corrigir, não, vamos fazer assim, ó, mas assim, o certo é fazer assim. Entendeu? Então isso é muito importante. Então o erro faz parte, você como profissional, você vai estar coordenando isso e você vai ser responsável pelo erro de qualquer pessoa que estiver na sua equipe. Certo? E todo erro tem um prejuízo. Certo? Isso aí é um prejuízo. No caso da identificação incorreta de espécies, quais impactos isso pode gerar? Olha, automaticamente ao longo do tempo, os órgãos de controle ambiental eles aumentaram a fiscalização e esse controle. Automaticamente, trazendo isso para a nossa realidade aqui, para o meu caso, né, que a gente cuida de licenciamento ambiental mais voltado para a exploração econômica da madeira, né, e trazendo aqui para a questão do manejo florestal, quando você licencia um empreendimento, onde você autoriza uma empresa ou um empreendedor a executar um serviço, e você está lá para assessorar, para monitorar, para fiscalizar, e após isso você tem um produto final que é a madeira in natura e depois você traz isso para a indústria de processamento de madeira, né, nossas conhecidas serrarias aí, né, de desdobro primário e secundário. E quando você vai fazer essa comercialização, essa madeira vai para o resto do Brasil, certo? Ou até fora do Brasil, no exterior. E no meio desse caminho você passa aí por vários pontos de fiscalização. Olha, assim, isso é engraçado, porque você faz o trabalho e faz correto, mas às vezes você vai ser auditado pelo policial rodoviário federal formado lá em direito. E não conhece nada de engenharia florestal, não conhece de floresta, não conhece de espécie, e você faz o certo, você chega lá, o cara diz que está errado. Ele não tem qualificação nenhuma para entrar nesse âmbito, né? Mas trazendo para o nosso lado, vamos dizer que o erro esteja aqui dentro do nosso trabalho, né? Você tem uma equipe de campo que vai desenvolver e você precisa monitorar. Então você tem que fazer o máximo para a sua equipe de campo estar preparada para identificar a espécie de forma correta. Porque se você licenciar um plano de manejo, uma autorização de exploração, e nessa autorização você tem lá um calhamaço de espécies com volume, automaticamente existe essa exploração e você vai fazer o transporte dessa madeira. Se você identificar essa espécie de forma equivocada, você vai ter um problema lá na frente. Né? Porque no meio do caminho você vai encontrar um profissional que tenha essa expertise e realmente seja um profissional qualificado para poder fazer essa fiscalização. E vai chegar lá na ponta, você vai ver que aquela espécie que você classificou dessa forma não é aquela identificada de forma correta. E aí isso vai ter um prejuízo. E essa madeira pode ser apreendida, pode gerar uma auto-infração, pode ter um monte de vários problemas. Recentemente, normas passaram a exigir a confirmação da identificação botânica por especialistas e o depósito de material botânico em herbários. Como você avalia a importância dessas exigências para o manejo florestal? Isso, a gente tem recentemente aí a publicação de uma instrução normativa, que é a 28, né? Que trouxe essa obrigatoriedade de realizar coletas botânicas, mas num percentual, uma amostra, certo? Você tem lá X número de indivíduos, você coletar Y número de indivíduos, né? E aí automaticamente, mas isso só é obrigatório para as espécies CITES, né? Que está naquele centro de convenção, entendeu? As espécies ameaçadas de extinção. Então automaticamente não é o correto seria coletar para todo mundo, mas você tem que pensar o seguinte, que isso tem um custo, isso tem um tempo, e se realmente isso é necessário. Se você tem dúvida na identificação da espécie, o correto é você ir lá coletar um material botânico, você leva lá para o herbário, né? Levou lá esse cata, o material, e lá você vai ter um profissional, né? Um especialista naquela família, naquele gênero, para identificar, né? Lembrando que nós temos poucos especialistas no Brasil, viu? Então, assim, não é fácil esse trabalho, tá? E não
não é tão simples. E você fazer a coleta desse material também não é simples. Você tem que fazer escalada, você tem que ir para campo, você tem que, principalmente, o que é mais seguro é você coletar um material fértil, né? A espécie está lá frutificando, está na floração, você coletar material que possa diferenciar. Então você tem que ter essa diferenciação. E automaticamente, o que tu tem que pensar também? Qual é a época que você está desenvolvendo esse trabalho? Então você precisa chegar na área, será que eu consigo chegar lá na área? Está chovendo, é período chuvoso, o ramal não tem acesso, não tem outro meio, seria ir de barco, mas tem como chegar lá. Então assim, tem que ter um conjunto de fatores, mas a partir de novembro de 2026 será obrigatório coleta de material botânico para as espécies CITES, né? Que hoje são cedro, cumaru e o ipê. Como você vê o peso da assinatura de um engenheiro florestal em um projeto? Toda a responsabilidade vai para ele, né, automaticamente, né? Então assim, você tem no empreendimento um conjunto, uma equipe, que é um conjunto de pessoas, só para tu ter ideia, trazendo aqui para nossa realidade. Um plano de manejo aí envolve aí o trabalho de pelo menos de 30 a 50 profissionais, né? Isso eu estou te falando, não só a parte de campo, mas como também escritório. Então assim, onde, como eu te falei, vai no meio desse empreendimento, você vai ter outro engenheiro florestal contigo, vai ter um técnico florestal, vai ter um operador florestal que ele não tem formação nenhuma, e todo mundo vai exercer essas atividades, mas o responsável técnico é o engenheiro que está lá, que assinou lá uma anotação de responsabilidade técnica, RT, né? E você vai ser fiscalizado pelo nosso Conselho Regional de Engenharia, entendeu? E pelos órgãos de controle. Então a responsabilidade é total e tudo vai sobre a sua responsabilidade. Então você tem que fazer o melhor, né? E fazer tudo para não ter nenhum tipo de erro no seu trabalho, no seu projeto, e você vai ter que acompanhar, né? Sim. E assim existia muito aquela questão do engenheiro, que o pessoal chama de escritório, né? Então assim, a minha grande preocupação era fazer o certo no escritório, mas também fazer o certo no campo. E eu faço questão de ir em todos os empreendimentos que a gente trabalha, tanto na parte de elaboração como na execução. Até porque é o teu nome que está lá, né? Como você enxerga a responsabilidade de um engenheiro florestal ao selecionar e gerir a sua equipe? Então, acho que assim, eu vou muito pela questão também da sensibilidade, né? E aí eu tento observar o perfil da pessoa. Claro que automaticamente, naturalmente, a gente procura uma pessoa parecida com a gente, né? Isso é natural. Então, assim, mas a gente talvez vai encontrar, talvez não vá, mas você tem que procurar nesse profissional que ele tem um perfil para desenvolver aquela atividade. Então, assim, e se perguntar para ele se ele se sente seguro, o que ele acha, se ele acredita que consegue atender a demanda. Então, assim, ou se ele ficar na dúvida, você traz ele para uma experiência. Você tem muita gente que quer aprender, mas não tem oportunidade. Então, às vezes, você tem que dar oportunidade às pessoas, né? Eu estou aqui hoje porque alguém me deu uma oportunidade. Para finalizarmos, qual conselho você daria aos futuros engenheiros florestais sobre a contratação e liderança de equipes? Conselho? Eu acho assim que o profissional tem que ser um cara dedicado, entendeu? Que é o principal. Você, assim, eu era um cara muito observador, né? E eu observava colegas dentro da faculdade mesmo, né? Vai ter aquele cara que vai se dedicar mais, vai ter aquele cara que vai se dedicar menos, vai ter aquele cara mais inteligente, vai ter aquele cara menos inteligente, né? Tem tanto isso para o homem como também para a mulher. E eu acho que você tem que procurar sempre ser meio termo. Eu gosto do meio termo, nem de mais nem de menos, entendeu? Eu sempre procurei ser um cara meio termo. Hoje a nossa equipe aqui, hoje nós temos duas empresas, que é a Gelman e a Acre Verde, certo? E essas duas empresas são compostas por colegas de trabalho, amigos, que nós estudamos junto durante anos dentro da universidade, viramos amigos dentro da universidade e viramos amigos em sociedade e aí em trabalho. Então, e isso me deixou mais à vontade. Então, eu me sinto seguro porque eu tenho, além de colegas de trabalho, eu tenho amigos de longa data. Então, assim, você tem que fazer uma equipe robusta. Vocês estão aqui em um grupo de trabalho. Amanhã vocês podem abrir uma empresa, fazer um monte de coisa e pode se dar bem. Claro que cada um vai ter que se dedicar ao máximo, né? Quem se dedicar mais, vai colher mais, com certeza.